Hello everyone, Raf here, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Inglês Informal. Esse cenário lindo aí porque eu estou de férias, gravando na linda cidade de Mary Kay, também conhecida como Maricá, Rio de Janeiro. Antes da gente começar o nosso vídeo falando dos 10 erros mais comuns de um aluno de língua inglesa, peço que você deixe aquele triple C para mim. Comente, curte e compartilhe o vídeo. Ok, can I count on you? Nice, let's be sharp over here. Let's go! Yeah! O primeiro erro mais comum, muito corriqueiro, é o pronome it. É exatamente, porque no português a gente costuma ocultá-los. Pensa comigo, você vai falar a frase está chovendo, ou é amarelo, ou é meu. Então você vai direto para o verbo, sem falar o pronome. Já no inglês é obrigatório o uso do it. Lembrando que ele é para singular, fechado? Se for plural, a gente pode falar o they. Então, por exemplo, você quer falar que várias coisas são amarelas, então a gente fala they are yellow. Mas se você quer dizer é amarelo, você vai falar it is yellow. Lembrando que it is a gente faz a forma compacta e fica it's yellow. É meu, it's mine. Está chovendo, it's raining. Então, esse é um erro bem comum, então presta atenção. Não fala is yellow. No, no way, please. Vamos para o exemplo número 2, number 2. Você já viu aquela diferença entre have been e have gone? Exatamente. Você foi para os Estados Unidos. Falo, teacher, I have gone to the United States or I have been to the United States. Bom, vamos lá. Have gone quer dizer que você foi e ainda está lá. Então, sei lá, você ligou para o seu professor de lá dos Estados Unidos, seu professor diz, where are you? E você, teacher, I have gone to the United States. Você foi e ainda está lá. Já o have been, você chega lá na sua aula de inglês com um boné do Mickey, camisa da Disney, e o seu teacher fala para você, how did you spend your vacation? E você fala, teacher, I have been to the United States. Então, have been, você foi e voltou. Have gone, você foi e ainda está lá. Example number 3. Então vamos falar agora sobre o som. O som dos verbos regulares no passado. São aqueles verbos que terminam com ed. Muita gente pronuncia errado. Tem 3 tipos de som, ok? T, D e id. TD or id. Ou seja, tem verbos que esse som de ed vai fazer som de T. Tem outros que o ED vai fazer som de D e tem outros que o ED vai fazer som de ID. Mas ele não faz o som de ED. Como work, no passado você não fala worked. Não existe cad, não é worked. Você falaria worked, worked. O som aí é de T. I worked yesterday. Eu trabalhei ontem. Um bom exemplo é o verbo viajar. I traveled last year. Então quer dizer que eu viajei no ano passado, I traveled. Eu não falo traveled, é traveled. Qual som você percebeu? Qual dos 3? Som de D, muito bom. Então a gente fala traveled, traveled. E por fim tem o ED que faz som de ID. Então a gente falaria um som de id. Por exemplo, study. I studied English for hours. Então, I studied id. Não é studied. Já ouviu o aluno falar studied, então o som não é ed, nunca foi e nunca será, então id, TD or id, worked, traveled, studied. Esquece worked, played, traveled, studied, nada disso, worked, traveled, studied. Quarto exemplo de erro bem comum entre os alunos é o famoso do and make. Ambos os verbos na língua portuguesa significam fazer, então a gente sempre pergunta, teacher, faz com do ou faz com make? Bom, quem me segue no Instagram já viu que eu coloquei uma listinha lá bem prática. A melhor maneira é você usar, tá? Mas de modo geral você vai entender que o make é usado para construir ou elaborar alguma coisa. Por exemplo, quando a gente fala de fazer comida, geralmente você vai falar com make. So, I'm gonna make you some lunch. Então, eu vou fazer um almoço para você. Or, I'm gonna make juice. I'm gonna make an apple juice. Então, eu vou fazer um suco de maçã. Já o do é mais difícil da gente especificar com as regras, porque ele é bem generalizado.
Então você vai aprender como fazer um favor, do a favor, fazer as compras, do the shopping, o lavar a louça, você pode falar um do the dishes. A melhor forma é praticar. Quer ver um exercício bem legal? A gente chama de drilling. Você vai pensando nas coisas e você imediatamente solta um gatilho. Por exemplo, você fala assim: shopping, do the shopping. Dishes, do the dishes. Bed, make the bed. Phone call, make a phone call. Friends, make friends. Money, make money. Laundry, do the laundry. E por aí vai. Então, conforme você pensa na palavra, você pensa no gatilho. Isso vai gerar uma memorização em você. É muito bom esse exercício, você se pegar fazendo isso. Exemplo número 5 é bem comum, equivalente à pronúncia. As palavras que tem o L e o K, o L não é pronunciado. Então, por exemplo, conversar, andar. Então, a gente fala talk and walk. Então, você não vai falar talk e nem walk. Então, preste atenção, porque a pronúncia é talk. I talk to my friends every day. Converso com meus amigos todos os dias. I walk to work on weekends. Eu ando para o trabalho nos fins de semana. Então não fale talk e walk, please. Número 6, esse exemplo também é de pronúncia. Brasileiro tem mania de colocar um i onde não existe. Termina em consoante a palavra e quer colocar um i. Por exemplo, Facebook, né? Nunca foi Facebook. Internet. Nunca foi internet. Ou iPad. Nunca foi iPad. Então, internet, iPad, Facebook, esse i não existe. Terminou consoante, faz o som da consoante sempre no modo bem curtinho, porque isso facilita a sua pronúncia e a gente chama de linking sound, fazer o link com a palavra seguinte. Próximo exemplo, esse é bem comum, o aluno errar o tempo verbal da pergunta que é feita para ele. Quer ver um exemplo? Eu falo para você: What did you eat yesterday? E você responde para mim: I eat pizza. Então eu fiz uma pergunta: o que você comeu ontem? E você me responde que come pizza. Eu dei uma pergunta no simple past e você me respondeu no simple present. Teacher, vai me matar, arrancar minha cabeça e colocar no spike por causa disso? Não, não é o fim do mundo, mas é um erro comum de alunos, então fica atento. Geralmente em inglês, a pergunta ela dá uma cola do tempo verbal que se espera na resposta. Então se eu te fizer uma pergunta no simple past, você geralmente vai me responder no simple past. Se eu fizer no simple present, respondo no simple present, present perfect e assim vai. Então se eu falar assim, What have you been doing lately? Você pode me responder, I've been working, I've been playing, whatever. Você pode falar no mesmo tempo verbal da pergunta, para você não ficar muito distoante ou cometer erros. Até você se sentir confortável e numa conversa normal você vai reparar que aí sim eles podem, os americanos, né, ou quem é fluente já pode fazer essa mescla. Mas por enquanto, fica atento ao tempo verbal da pergunta, para você não destoar muito na resposta. Number 8, erro muito comum é o aluno fazer tradução literal, ao pé da letra de tudo, como se fosse uma exata, igual matemática, né? É assim, é assim, é assim, é assim cada tradução. Como o Google Tradutor de antigamente, lá quando ele surgiu, então você falava, o livro está sobre a mesa, ele traduzia the book is about the table. É mais ou menos assim. Então tomem cuidado, que aí você vai cair em expressões que são da nossa cultura, que não se traduzem ao pé da letra para lá. Como uma vez já vi aluno falar, professor, já é uma gíria bem comum aqui no Rio de Janeiro, que você diz, já é, quer dizer, tudo certo, tudo ok. Então a gente fala, e aí alunos, vamos fazer o dever de casa, e o aluno me disse, teacher, already is. Already is. Aí eu fui perguntar, o que é isso, meu filho? Aí ele, já é. Então cuidado, não funciona. Você fala isso para o americano, ele não vai entender nada. Eu poderia ter falado um got it, I'm on it, qualquer coisa semelhante, mas traduzir ao pé da letra é um erro que pode ser fatal. Number 9, tomem cuidado com os false friends, amigo falso, isso, falsos cognatos também são conhecidos assim, palavras que parecem uma coisa, mas são outras. E se te aparece uma palavra actually, não é atualmente, quer dizer, na verdade, ou argument,
não é um argumento, é uma discussão. Ou aquele bem famoso que a gente vê nas portas de curso de inglês, push. Push não é para puxar, é para empurrar. Fala que você já caiu nessa. Leu push, você puxou, bateu a porta, fez um estrondo e você ficou super envergonhado, não foi? É, porque push não é puxar, é empurrar. Então tome cuidado com falsos cognatos, são fake friends, amigos falsos, amigo da onça. And number 10, last but not least, here we have number 10. Qual o erro mais grave? Eu diria esse, gravíssimo. O aluno estuda inglês e acha que somente com as aulas ele vai aprender. Você está se iludindo, meu amigo. Se você não correr atrás, estudando inglês por conta própria na sua casa, seja através de filmes, livros, música, não precisa ser chato. Se você curte uma gramática, mergulhe na gramática, mas se não é a tua vibe, vai buscar uma música, filmes, podcast. Olha, a internet hoje tem uma variedade absurda, tem Netflix, tem programa de música, tem tudo que você pode fazer para praticar inglês. Mas se você achar que somente aquelas 2 horas semanais, 3 horas ou 4 horas semanais da sua aula vai ser o suficiente, você está enganado. Você precisa se expor mais à língua, tá? Faz um cálculo de mais ou menos 800 horas. Se você é um aluno básico, quer falar inglês, mais ou menos você precisa de 800 horas de exposição à língua inglesa, trabalhando as 5 habilidades de speaking, listening, reading, writing e cultural awareness. Então, aprenda a correr atrás por fora. E aí você vem, Ref, mas como assim? Como que eu estudo inglês em casa sozinho? E aí eu vou te dar The Jump of the Cat, o pulo do gato. Tô brincando, tá? Isso não existe não. Não fala isso para o americano, não vai entender. The Jump of the Cat não existe, tá bom? É o pulo do gato. Então vamos aprender. Eu tenho um curso de inglês na plataforma Tudo Ensino que se chama Como Estudar Inglês. Então são videoaulas que eu te ensino técnicas e metodologias revolucionárias e inovadoras que estão se falando na atualidade sobre como estudar inglês. Então eu te ensino as técnicas, como você desenvolve o seu speaking em casa, por conta própria, sozinho mesmo. Como desenvolve o seu reading, sua leitura, o seu writing, a sua escrita, o seu listening, a compreensão, ou cultural awareness, como que eu vou desenvolver meus aspectos culturais. Eu até dei exemplo aqui, sem ter grana para viajar de casa mesmo. Isso é possível. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira ter acesso ao curso, tá bom? Na plataforma Tudo Ensino. No momento que eu gravo esse vídeo, ele está em promoção. Eu não sei quando você assistir se ele estará em promoção ainda, então corre lá, aproveita essa oportunidade. E aí sim, você vai ter a grande chance de não só aproveitar o inglês nas aulas que você já faz, mas como você estuda em casa, como você aplica essa técnica e potencializa os seus estudos, ok? So everybody, that's it for today. Então galera, por hoje é só, muito obrigado. Se você não me deu o Triple C, não se esqueça, hein? Comenta, curte, compartilha com seus amigos, peça para se inscrever no canal, compartilha, esse é o modo de você me ajudar e também de chegar a outras pessoas para a gente realizar o sonho de aumentar esse percentual de brasileiros que falam inglês no nosso país. Meu Deus, a gente precisa aumentar menos de 5%, é triste, é deprimente, vamos aumentar, vamos trabalhar para que isso melhore, ok? Guys, that's it for today, thank you so much, kisses, kisses, hugs, hugs, and be sharp!